Muito obrigado, seu Manuel. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, batendo papo com vocês. Eu vou pedir a licença de tirar a máscara. Estou vacinado, não tenho nenhum sintoma gripal. Acredito que não vai ter problema. Vou ficar aqui distante e eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Eu estou emocionado de estar aqui. Eu estava ainda conversando. Eu montei uma palestra semelhante a essa, aqui mesmo no Mata Verde, em 2016. Né? Então eu falei, meu Deus, eu olhei o videozinho lá no YouTube e falei, nossa, né? Foi o quê? Uns 10 quilos atrás, assim, sabe? Então eu falo, caramba, né? Se bobear até mais, né? Uns 10, 12 quilos atrás, você olha o vídeo e fala, caramba, como a pandemia judiou da gente, né? E vou falar para vocês, é a primeira palestra que eu estou ministrando depois da pandemia. Né? Sim, ministro cursos, dou aula, daqui a pouco vou fazer a apresentação, já tive aulas grandes, mas assim, palestra comunitária é a primeira que eu estou ministrando desde a chegada da pandemia. Estar aqui no Mata Verde para mim é uma honra muito grande e eu realmente estou muito emocionado de estar aqui batendo papo com vocês, reencontrando alguns rostinhos que a gente já conhece, já conversa, né, conhecendo gente nova. É sempre muito, muito bom bater um papo aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem do corpo, né, essa linguagem silenciosa que o corpo tem, essa linguagem não verbal que o nosso corpo estabelece, que é o que está acontecendo agora, nesse momento. Embora só eu esteja falando aqui para vocês, mas existe uma intensa comunicação aqui entre nós. Por quê? Os olhos de vocês falam, a posição de vocês falam, a mão de vocês falam, né? A forma como vocês estão posicionados. Isso diz muito quem vocês são, como que vocês se comportam. E analisar, entender um pouco sobre essa comunicação não verbal, ela é sempre muito importante. Não só para quem trabalha na saúde ou para qualquer pessoa, mas para a gente poder entender o outro, conversar com o outro. Nós estamos vivendo um período... Nós já vínhamos de um período de pessoas intocáveis, né? A gente já tinha um problema de toque. E agora com o distanciamento físico, o distanciamento social se acentuou. Né? Então nós já éramos pessoas socialmente distantes um do outro. Né? Então a gente começa a observar nas rodas de conversa, a gente começa a observar algumas pessoas conversando, não são duas pessoas num diálogo, são dois monólogos. A pessoa que é mais educada, ela ainda espera um pouquinho o outro falar de si para poder falar de si próprio também. Então parece que são dois monólogos, ninguém interage mais. Né? As pessoas não se abraçam. Eu encontrei quem? Alê? Cadê? Quem que eu encontrei? Falei, pode abraçar, não sei quem. Né? A gente se encontrou, pode abraçar, e agora fica, não fica, se é que pode. Né? O abraço ele se tornou uma coisa meio estranha. Né? A gente entende que é a questão da pandemia. Né? A gente entende. Mas para mim foi bem sofrido isso. Eu venho da terapia corporal, gente. Vocês sabem o que é um terapeuta corporal não poder tocar ninguém? A gente é pegajoso, né? Terapeuta é pegajoso, quer abraçar, quer beijar, quer ficar grudado. Né? O negócio é meio complicado esse distanciamento. E a gente está tendo essa dificuldade, esse retorno. É o que o pessoal que estuda muito saúde fala que a gente está vivendo uma sindemia e não uma pandemia. A pandemia é de um único vírus, mas a sindemia vem da palavra de sincronicidade. São vários problemas sincrônicos num só. A gente tem vários problemas em curso. A gente tem uma epidemia, uma pandemia silenciosa junto com o Covid, que são de distúrbios afetivos. Quem daqui não teve uma crisezinha de ansiedade durante a pandemia? Não é? Não tem ninguém, acho que todo mundo teve, pelo menos alguma coisa. Você abre notícia, alguma coisa, é extremamente ansiogênico isso. E a gente acaba assimilando, pegando um pouco dessa carga. Se não nossa, do outro, né? Das pessoas que a gente ama. Se você falar, não, eu levei essa pandemia numa boa.
né? Eu já não acredito, mas tudo bem, vamos supor que alguém tenha levado essa pandemia numa boa, né? Você tem também outras questões que envolvem isso, as pessoas que a gente ama não estão numa boa. E é sempre importante a gente falar, discutir, conversar sobre isso, né? Então um pouquinho do que a gente vai bater um papo hoje, né, serve para nós e para o outro. Serve para a nossa casa interna e para a nossa casa comunitária, né? A gente acaba usando esses contatos, a gente acaba usando esse trabalho, né, no dia a dia. Então, o bate-papo hoje, eu não quero fazer disso daqui uma palestra, né? Eu quero fazer disso aqui uma roda de conversa, que eu acho que isso é sempre muito bacana. Um pouco do que eu vou trazendo aqui é reflexivo, né? Então, eu trouxe algo aqui para vocês refletirem também, olhar para o corpo, olhar para as pessoas que a gente ama. Será que tem alguma relação, isso que o professor está falando, isso que acontece com a minha família, isso que acontece com o meu corpo? Então acho que a ideia é essa troca, né? E interrompam a qualquer momento para fazer perguntas, para a gente trocar. Eu acho que isso é bacana, eu acho que é legal a gente conversar. Vou me apresentar um pouquinho, para quem não me conhece, para quem eu estou chegando agora, né? Então eu sou o Alan Senigalha, eu sou marido da Laís, pai da Lavínia, de 9 anos, né? Eu tenho 2 vidas profissionais, uma vida técnica, no qual eu sou um acupunturista, fisioterapeuta, acupunturista. Eu tenho uma vida acadêmica também, eu leciono para a faculdade de medicina, fonoaudiologia, fisioterapia, né? Então eu sou sanitarista, eu falo que sou sanitarista nas horas vagas, porque eu trabalho com medicina de família e comunidade, né? Então eu faço parte, estou engajado em alguns projetos, como por exemplo o projeto Rondon, que está ligado ao Ministério da Defesa. Tanto é que agora, quinta-feira que vem, eu embarco para o norte de Minas, para a gente poder fazer lá um trabalho, lá naquela região mais pobre, lá do norte de Minas, lá do Grande Sertão Veredas. Então a gente vai fazer um trabalho ali com aquelas comunidades, comunidade quilombola, sem terra, pessoas ligadas ali ao campo, comunidades indígenas. Então a gente está ali fazendo esse trabalho, serão 18 dias aí de viagem. Além disso, retorno, trabalho, sou voluntário aqui do Médicos do Mundo. Na verdade, coordeno, né, a divisão de reabilitação de rua no Médicos do Mundo. Então a gente sempre... eu estou sempre envolvido com a comunidade, né? Então a saúde coletiva, a saúde das coletividades é um pouco do que eu faço. E leciono também, né, esses cursos ligados à medicina chinesa, às práticas integrativas, que eu já trabalho com isso há 23 anos, né? Embora eu tenha apenas 20 de idade, né? Eu trabalho com 23 anos. Tá? Então vamos começar com uma pergunta. Eu gostaria que vocês respondessem, não para mim, não é uma prova, um quiz, não é nada disso, é só um bate-papo. Para você, responda para você mesmo. O que é corpo? O que você entende por corpo? Alguém quer falar? Se alguém quiser falar, pode falar. Enquanto isso eu bebo água. O que é corpo? Veio na minha mente assim, a casa que eu estou habitando. A casa que eu estou habitando. Literalmente ou não? Né? Depende. Literalmente é a casa mesmo, a casinha de, né, alvenaria ali, né, o teto e tal. Mas é a nossa casa. Qual é a fronteira do corpo? Acho que esse é um ponto importante que a gente tem que discutir. Se a gente pensa na ideia anatômica, que o próximo slide eu vou trazer um pouco dessa ideia, né, de corpo, vamos passar um pouquinho. A ideia da anatomia humana. A anatomia humana, ela coloca o corpo, né, como sendo um conjunto, né, de tecidos, órgãos, vísceras, né, vasos, líquidos, fluidos que vai para cima e para baixo, que interagem entre si, que fica ali às vezes desorganizado, que se desorganiza, se reorganiza. Então essa é a ideia de corpo que a gente conhece aqui no Ocidente. Desse ponto de vista apenas, a gente observa a fronteira do nosso corpo como sendo a pele. O que tem para dentro da pele sou eu. O que tem para fora da pele é o meu ambiente externo. Mas uma visão só
anatômica. Mas não é muito pouco isso? Eu pelo menos acho que é tão pouco isso, porque a gente não é só isso. Quantas vezes aqui a gente já não entra numa situação de sincronicidade, na ideia de captar a energia do outro? E nisso a gente não pode nem falar dessas questões de sensibilidade, mediunidade. É uma questão inata. Às vezes você está lá parado e fala, pô, pensei na pessoa, a pessoa te liga, chega. Ah, não morre mais, né? A gente sempre usa esse termo, né? Não morre mais, chegou agora aqui, estamos falando de você. Nossa, pensei forte em você, você me apareceu, você me ligou. Então, acho que essa é uma questão muito, muito legal da gente entender, porque de alguma forma a gente consegue captar o outro, sem necessariamente observar o outro. E aí quando eu chego aqui e coloco quem eu sou, né? Quem eu sou? Sou quem? O que sou eu? O que é você? Parece uma coisa meio maluca, paranoica, né? Parece uma viagem. Mas para a gente poder entender um corpo, essas questões elas devem ser perguntadas. Se a gente chegar hoje, eu me apresento aqui, né? Então a minha apresentação aqui ela foi meramente social. Quem eu sou? Ah, um cidadão, marido, né, de uma outra mulher, pai de uma menina, trabalho com isso, faço aquilo. E talvez se eu perguntasse a mesma coisa, quem é você? Talvez as respostas fossem essas. Olha, meu nome é tal, ou pelo menos gostaria de ser chamado de tal. Né, esse é meu apelido, esse é meu nome, me chamem por tal coisa. Eu sou estudante, dona de casa, trabalho com isso, trabalho com aquilo, faço tal coisa, não faço nada. A gente sempre tem um rótulo para mostrar socialmente. Mas será que é só isso mesmo? Será que eu sou só esse montezinho de foto aqui? Socialmente eu preciso mostrar um impacto para ser aceito. Já pensou eu chegar aqui, ó, gente, isso aqui sou eu acordando. Isso aqui sou eu com preguiça de não sei o que lá. Isso aqui sou eu porque eu tenho uma meia furada, sei lá o quê. Olha o impacto negativo que isso vai ter. Deus me livre ficar perto de um cara desse, que encrenca. Só que na verdade todo mundo aqui tem uma meinha furada. Se bobear agora, aqui tá com uma meinha furada ali. E tá tudo bem. Porque isso também sou eu. Os seus defeitos também fazem parte de você. E talvez a pergunta mais importante, reflexiva, que a gente pode levar a nossa mente a descobrir o que é corpo, é justamente fazer a seguinte pergunta: quem sou eu se não existisse o verbo? Quem é você sem dizer uma única palavra? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Né? Como a nossa amiga colocou ali, o corpo é a casa que eu estou habitando. Né? Então a gente imagina que sou eu dentro de algum lugar. Você é você dentro do quê? Dentro dessa pele, dessa anatomia? Ou é dentro do quê? Ou dentro de lugar nenhum? Então essas questões elas não têm resposta. Na verdade a ideia aqui não é obter respostas. A ideia é fazer mais perguntas a partir de mais perguntas, porque é justamente na pergunta sem resposta que nos move a crescer, que nos move a buscar mais. Eu estava discutindo aqui com o Cid, né? Ele estava contando aí um trabalho maravilhoso que ele faz e que justamente foi desenvolvido a partir de uma pergunta que não tinha uma resposta. E agora, para onde que eu vou? O que eu faço? A gente vai ter que arrumar uma solução. E aí pega uma solução, pega uma outra. Quantas vezes aqui a gente já não se reinventou? Né? Quantas vezes aqui você já não renasceu? No Oriente, nas culturas orientais, os mestres orientais, eles falam um termo muito interessante chamado Shiva Nataraja. Então na tríade védica, você tem Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, que é o criador, Vishnu, que é o mantenedor, e Shiva, que é o transformador. Ou destruidor, numa palavra, numa tradução meio que eu não gosto muito, né? Então,
Fala-se muito de Shiva Nataraj. O que é Nataraj? A dança. Dança de Shiva. Shiva Nataraj. Quando Shiva dança. Quando Shiva dança, tudo se transforma. Quantas vezes a gente não viveu esse Shiva Nataraj? Quantas vezes você já não construiu e reconstruiu, gerou e abortou e trouxe coisas novas e plantou e replantou e teve que abandonar um negócio? Então essa ideia, né, ela está o tempo todo aqui com a gente. E as memórias que a gente tem, aquilo que eu vivi, seja coisas boas, coisas ruins, os meus amores, os meus sabores, os meus ardores, eles estão presos, né, em todo o nosso corpo. Não é só o meu cérebro que armazena e registra as minhas memórias, as minhas lembranças. Tudo aquilo que eu vivi está armazenado aqui, na perna, no pé. Por isso que muitas vezes algumas memórias, elas são tão intensas. Você faz uma atividade corporal, você abraça alguém, você sente um cheiro, um aroma, você vê uma luz diferente, já te traz uma lembrança imensa. Você é imediatamente jogado lá para o passado ou para alguma pessoa por causa de um aroma. Afetiva, né? Oi? Uma memória afetiva, né? Uma memória afetiva. Eu tinha uma paciente que ela falava que ela achava a coisa maravilhosa do mundo cocô de vaca. O cheiro do cocô de vaca. Né? Ave Maria, eu também falaria a mesma coisa. Você deve ser louca, né? Para mim não regulava bem. Então, achar cheiro de cocô de vaca uma coisa boa. E aí ela explicou que ela tinha uma infância muito, muito, muito pobre. E o pai dela arrumou um emprego de caseiro numa fazenda. E que tinha muita vaca. E o pai dela trabalhava com gado. E foi uma transformação na vida deles. Porque ela começou a estudar, o pai dela começou a ter casa, começou a ter comida, começou a ter mudou completamente a vida. Então o registro que se tem não é do cheiro do cocô da vaca. Mas é a lembrança boa que ela viveu e que ficou lá impregnado nas memórias celulares dela, aquele cheiro. Como, por exemplo, tem cheiro que todo mundo acha lindo, maravilhoso. Por exemplo, erva doce. Eu não suporto o cheiro de erva doce. Deus me livre. Prefiro o cocô da vaca. Né? Eu não gosto do cheiro de erva doce. Tem gente que adora fazer um chazinho de erva doce, mas nem sabonete de erva doce eu gosto. Né? Então, assim, adivinha o que eu ganho em amigo secreto de final de ano? Sabonete de erva doce. É impressionante. A ideia, então, de corpo, ela nos traz uma ideia muito interessante. Os grandes mestres do Oriente, eles nos falam que a fronteira do nosso corpo não é a pele, mas além da nossa pele, nós temos, né, um campo vibracional. Nós temos outros corpos. E é o que a gente pode chamar também de corpo emocional, né, o corpo mental. E é claro, evidentemente, que existem estudos mais aprofundados, e eu não estou aqui para aprofundar nesses estudos, para falar de etérico, duplo etérico, um monte de coisa. A minha ideia aqui é só bater um papo de coisas bem simples. É um convite para vocês buscarem mais esse conhecimento. Mas, pô, quantas vezes aqui você fala, às vezes você fica um final de semana inteiro em casa, ou época da pandemia, né? Então a gente deu uma reduzida na nossa carga de trabalho, na nossa correria, que até 2019, né, a gente tinha lá, estava sempre em quinta marcha e acelerando. Aí de repente a gente teve que desacelerar. Em outros tempos, desacelerar significava descansar. E muitas pessoas, ao desacelerar, né, ficaram mais cansadas ainda. Quem daqui nunca se cansou de não fazer nada? Né? Então, já teve gente, às vezes tem gente que fica, né, não faz nada, fica completamente cansado, esgotado. Meu Deus do céu, tô só o pó. Né? Por quê? Porque você tem lá um machucado nesse teu corpo emocional.
Às vezes, frear, parar, né, dói mais do que um machucado físico. Porque às vezes você vai ter que ter um contato com você mesmo. Às vezes você vai ter que abrir umas gavetinhas do teu interior, da tua casinha interna, que tem coisas ali de dentro que não querem ser mexidas, lembranças, aromas, sabores, né, que não querem ser mexidas, que você fez questão de colocar ali, e aí às vezes você vai ter que ter contato com isso. E aí o que acontece? O teu corpo emocional, ele revela um pouco disso. Ele fala um pouco disso. Então, mesmo que a gente verbalize alguma coisa que não, internamente, às vezes eu digo sim. E vice-versa. Quantas vezes a gente já disse não querendo dizer sim? Aquela coisa gostosa que a pessoa te oferece. Tá lá, olha, peguei aqui uma bolachinha, um biscoitinho, um chocolate. Você está servido? Não, obrigado. A tua vontade é de comer tudo. Né? Não é? Então, socialmente, não vou comer. Então, obrigado, agradeço. Né? Mas a sua vontade é pegar tudo e comer ali. Claro, tem as regras sociais, mas a ideia é esse pensamento do corpo, como que ele funciona. E o corpo, ele se manifesta, a gente vê isso se manifestando. A gente consegue sentir um pouco da pessoa. A linguagem corporal, ela é muito importante ao observarmos. Quando a gente ainda fala, né, dessa ideia de corpo, a gente tem uma porção física e uma porção não física, mas que ela faz parte do corpo também. Na anatomia ocidental, a ideia de corpo é tudo aquilo que está da fronteira da pele para dentro e, em geral, aquilo que é palpável. A psicossomática, ela aponta... Tudo bem? Boa noite. A psicossomática, ela também aponta um pouco do nosso corpo emocional, né? Um pouco do meu corpo mental. Um pouco do que acontece internamente, ele vaza. Né, pelas nossas frestas ele aparece, ele se manifesta. E existe, né, um outro corpo que ele é mais anímico. Existe um outro corpo que ele é mais sutil. Existem canais do meu corpo que circulam sangue com mais oxigênio, com menos oxigênio, que circulam outros fluidos. Existem nervos que fazem condução elétrica, como se fosse um fio de uma casa. E existem alguns canais que percorrem puramente energia. Energia advinda da minha ancestralidade, daquilo que eu como, daquilo que eu respiro, da minha interpessoalidade. Essa energia, ela percorre por canais. A medicina tradicional chinesa, ela percorre por aqui, ela fala muito desses canais, desses fluxos de energia. E quando essa energia está parada, a doença se manifesta. Quando a energia está parada, a gente tem um problema sério de saúde. Já na medicina ayurvédica, né, os Vedas, eles falavam de um outro órgão, também interessante, que acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né, chamado chakras. Em sânscrito, roda, que eles estão intimamente ligados a uma glândula do nosso corpo. Então, esse órgão energético, ele está ligado diretamente a uma glândula, uma parte física do nosso corpo. E cada um desses chakras, eles têm particularidades muito próprias. Cada um desses chakras, ele rege uma parte da nossa vida, um momento, uma situação, um tecido, né, uma conduta. Existem comportamentos que são levados exatamente por conta desses chakras aqui. E existem, evidentemente, terapias técnicas que fazem intervenções sobre essas energias, como a medicina tradicional ocidental, que intervém e age sobre o nosso corpo físico ou sobre o nosso corpo mental.
né? Então, quando a gente fala aí da pandemia, a gente tem, lógico, uma preparação, a ideia de usar máscara, né? Reforço aqui, né? Então, eu estou um pouco distante aqui de vocês, estou sem máscara para facilitar aqui a minha fala, mas, teoricamente, eu uso a máscara para fazer uma proteção física, mas e mental? Como que a gente funciona? E emocional, esse distanciamento que a gente tem? Por mais que eu abrace um ou outro aqui, a coisa fica mais difícil, né? Essa interação. E a minha energia, como que ela anda nesse momento? Então é sempre interessante a gente olhar para o corpo, ainda que físico, para poder entender um pouco do que acontece no nosso corpo emocional. O que acontece nesse corpo energético aqui. Né? Então a gente perdeu um pouco a nossa capacidade de consciência corporal. Né? A gente perdeu um pouco a nossa capacidade de olhar para o nosso corpo. Por quê? Porque a gente está num processo muito interiorizado. Não numa interiorização meditativa, que é muito pior, né? A interiorização do nosso ego, da nossa vaidade. A gente fala alguma coisa, é fácil, hoje é muito fácil arrumar confusão. Não é? Você fala alguma coisa, pronto, é rápido. É rápido. Precisa arrumar confusão, não precisa de muita coisa. Eu chego aqui e falo o seguinte, olha, eu achei esse apontador, esse laser aqui, o passador aqui de slide, bonito. Ah, mas num 5 minutos vai aparecer uma multidão para falar que isso aqui é feio, que eu estou errado. Né? E aí a minha vaidade não permite o oposto, né? Porque não, você está errado, porque isso aqui é bonito, porque não sei o que, aí começa... Gente, vira um inferno. Uma briga toda por causa disso. E isso vai em todos os lugares, em todos os aspectos da nossa vida. Né? Seja por conta de um aparelhinho, seja por política, nem fala, é pior ainda. Né? A sociedade. Então, esse processo que a gente está vivendo aponta um problema sério. Essa intolerância que a gente está vivendo aponta um problema sério de desconexão da nossa energia. Ou pior, uma reconexão com o nosso ego, com a nossa vaidade, né? com coisas que são ruins socialmente para os outros. E a gente acaba vivendo, sofrendo com isso. Conhecer o corpo, conhecer um pouco sobre isso, sobre os chakras, sobre essa energia, conhecer um pouquinho sobre o que a gente discute aqui, não é apenas, como eu falei, para nós. É para nós e para as pessoas que a gente ama. É para nós e para a nossa comunidade. Né? As pessoas elas estão precisando disso. Há um tempo atrás a gente até via algumas campanhas na rua, o pessoal levantava lá uma plaquinha, abraço grátis. Né? Então, free hugs, tal, né? Abraço grátis, tal, te dou um abraço. Hoje nem isso podemos fazer. Né? E se a gente sair abraçando o povo na rua, a gente vai arrumar confusão. Vai ter gente que vai meter o pau no... tá abraçando, que não sei o que. Sempre tem. Então, precisamos ajudar de alguma forma. Do jeito que está, não dá para ficar. Né? Só que essa transformação, ela deve acontecer dentro da gente. É o que várias religiões, é o que várias filosofias, é o que muita gente fala da reforma interna, da iluminação, reforma íntima, olhar para si, sei lá, cada grupo vai usar um termo. Então talvez a ideia seja essa. A ideia seja a gente olhar para nós, não do ponto de vista da vaidade, do ego, mas olhar o nosso coração, quem nós somos. Né? Quem sou eu? O próprio nome já diz, né? A gente até usa um termo, um jargão, né? Que é muito comum. Quem sou eu na fila do pão? Né? Quem é você na fila do pão? Isso, acho que é tão bonito isso. Né? Dá uma impressão de um apontamento de mediocridade ou de desprezo para o outro. Né? Mas a ideia do quem sou eu na fila do pão, acho que é tão bonitinho. Né? Então estou aqui para comer também, estou aqui, né, junto com o outro para comprar o pão. A gente tem um olhar, pode até romantizar ou pensar nessa ideia. Mas, trago essa reflexão aqui para vocês justamente para a gente poder fazer alguns apontamentos. Essa ideia de conhecer a energia do outro, conhecer os chakras, entender como funciona essa energia, ela é fundamental. Você não precisa ser terapeuta
para fazer um trabalho só com isso. Você não precisa ser terapeuta para trabalhar com chakras, para trabalhar com os meridianos, para trabalhar com energia. É claro que o terapeuta ele tem muito mais conhecimento, mas quando você tem um mínimo de conhecimento, você aplica em si, aplica nas pessoas que você ama, aplica na sua comunidade. Você sabe lidar com o outro. Dentro da minha área, das práticas integrativas, né, da medicina chinesa, eu costumo observar uma coisa muito comum. Eu tenho dado muito curso para terapeutas, e eu tenho visto uma coisa que eu acho muito interessante, que terapeuta acha que todo o mundo inteiro é estressado e precisa se acalmar. Né? Então, pode ver, alguém aqui já fez acupuntura, shiatsu, cromoterapia, alguma coisa assim? Então, quem já fez aí, né, já foi no consultório, né, se o terapeuta, o acupunturista, enfim, a pessoa que te atendeu não for um pouco mais ligado, é meio zen, assim, né, meio pancadão, assim, né? E eu falando aqui em cima, o pessoal do YouTube aí, daqui a pouco chove de reclamação lá. O pessoal lá, olha lá, né? Você que está assistindo agora no YouTube, por favor, me perdoe. Por que eu falo isso? Porque é muito comum, o pessoal acha o seguinte, olha, medicina natural, medicina holística, práticas integrativas, terapia alternativa, terapia natural, acupuntura, é coisa de terapias spasianas, ou seja, terapias ligadas ao spa. Criou-se uma cultura no Brasil disso. Então, qual é a ideia de que essas terapias, elas estão ligadas a um spa que você vai lá para relaxar, que elas estão intimamente ligadas ao bem-estar. E aí você chega lá no consultório do terapeuta, né? Tem lá aquela musiquinha, né? Rio correndo sobre pedras, piano dos anjos, né? O cara te oferece um chazinho de camomila, luz baixinha, né? Incenso, né? E ainda a pessoa ainda fala baixo, né? Oi, boa noite, né? Vamos sentar, relaxa um pouquinho, né? Para quem está mais ou menos estressado, funciona bem. Para quem está muito pilhado, dá mais nos nervos ainda. Né? Quem daqui nunca, no meio de uma discussão, você chegou para a pessoa e fala, calma, eu tô calmo! Você acha que consigo me acalmar? É mais ou menos assim. Agora imagina a ideia de uma pessoa depressiva. Ela já está para baixo. Como que é a energia de uma pessoa depressiva? Como que os chakras estão de uma pessoa que tem vários traumas emocionais? Que estão com seus corpos mentais, emocionais, machucados. Ela não tem força. Ela está lá para baixo. Lembrem-se que a ideia de toda terapia é buscar o equilíbrio. E buscar o equilíbrio nem sempre é acalmar. Muitas vezes você precisa dar um ânimo para a pessoa. Quem daqui já não trabalhou com gente devagar? E se você for agitado, dá mais nos nervos ainda. Que às vezes dá vontade de falar para a pessoa, vamos minha filha, vamos meu filho. Vai, força, pega no tranco. Né? Me dá nos nervos trabalhar com gente lenta. Agora, imagina você, né? Terapeuta, chega uma pessoa depressiva para baixo e você com aquela, né, incensinho, piano dos anjos, vamos relaxar, a pessoa, vamos, morre paciente, morre terapeuta, né, porque a ideia é a polarização, a ideia é o equilíbrio disso. Se o paciente está agitado, aí eu tenho que acalmar. Aí sim cabe o pianinho dos anjos, rio sobre pedras, aí funciona bem. Agora, se o paciente está para baixo, depressivo, eu tenho que aumentar essa energia do local. Eu tenho que colocar mais força, é o som xamânico, o tambor xamânico ali, batida, luz mais clara, minha fala é mais alta. Quarta-feira, 8:45 da noite,
vocês, algumas, né, mulheres perdendo a novela para poder assistir uma palestra, os homens perdendo, não só homens, mas algumas pessoas perdendo a novela, porque tem um monte de homem que gosta de novela também, e um monte de mulher que gosta de futebol, perdendo futebol, quarta-feira à noite. Já pensou se eu chego aqui e falo assim, Manuel, por favor, apaga essa luz aqui que está incomodando a gente, a partir de agora eu vou dar uma palestra assim. O corpo não é só o que nós vemos. Vai ter gente que vai ter que sair de maca daqui, porque vai estar só o pó. Porque fala, meu Deus do céu, que palestra. Né? Numa discussão, qual que é o grande problema da discussão? Não se tem tempo de ouvir o que o outro está falando. Não se tem interlocutor no meio. A gente não consegue entender o que o outro está falando. E o que o outro está falando não necessariamente é o que o outro está verbalizando. Se eu estou conversando com alguém e a pessoa cruza a perna, cruza o braço e fica meio de ladinho aqui assim ainda, ó. Assim, ó, de ladinho. Você acha que essa pessoa está interessada? Não, não é no teu caso. Numa discussão. Uma pessoa que está toda fechada, você acha que ela está interessada no que a gente está conversando? No que eu estou trazendo para ela? Não dá. Lógico, aqui não estou falando no caso de vocês estão conversando pela posição, porque a gente está numa palestra, é natural a gente arrumar uma posição de conforto aqui para o braço, perna, essas coisas. Mas numa conversa ali, você e a pessoa, a postura corporal conta muito. E quem tem essa habilidade, está um passinho à frente das discussões, está um passinho à frente de entender melhor o outro, está um passinho à frente de ter mais inteligência emocional para poder saber quando falar a palavra certa. Porque numa discussão, se eu fico no mesmo tom de voz, no mesmo tom energético que a pessoa que está me trazendo, parece dois cachorros latindo um lado do portão. Tem um videozinho, né, no YouTube, em qualquer lugar, que mostra isso, dois cachorros latindo. Aí o cara abre o portão, eles param. Aí fecha o portão, volta a latir de novo. Né, de se matar, um querendo pegar o outro. Você fala, vai abrir o portão, eles vão se acabar. Não, abre o portão, eles param. Né? Então é mais ou menos isso. Né? Essa é a ideia. A ideia é o equilíbrio, buscar o equilíbrio. A gente não está aqui para tirar energia, para dar energia, a gente está aqui para movimentar a energia. Precisamos aprender algumas técnicas de movimentação de energia. Né? Então aqui eu não estou aqui para fazer especificamente, né, um curso de chakras, ou pelo menos mostrar, olha, quando o chakra está preso, fechado, em excesso, em deficiência, vamos fazer tal coisa. Não. Mas nós temos alguns recursos para fazer com que essa energia funcione, fazer com que essa energia volte a fluir. E se a coisa volta a fluir, já é meio caminho andado. Nós somos experts em fazer a energia fluir. Seja ela corporal ou até por preguiça. Quem daqui não estava com preguiça? Eu não vou ficar lavando essa xícara de cafezinho, tem um pouquinho de café, você deixa cair um pouco de água para poder renovar aquela água ali, sair o restinho do café e ficar a água, dá a impressão de que a xícara está limpa. A gente está acostumado a fazer esse movimento já. Né? Até por preguiça a gente faz isso. Fazer a coisa movimentar. Nós estamos vivendo uma situação, o planeta está passando por uma situação onde ele precisa de luz. Nós precisamos ancorar luz no planeta. Agora, né? Com o que você tem. Entende? Então, essa ideia de que, eu vou primeiro me tornar um Buda para depois iluminar o outro, está fora. Entendeu? Então, assim, não vamos esperar nascer asinha, areola de anjinho para poder trazer luz para o mundo. Não, a gente tem que trazer luz agora. Com o quê? Com o que você tem. Com os teus pecados, com sexo, com carne, com o que for. Traz luz agora. O mundo precisa dessa luz agora. As pessoas precisam de mais amor nesse momento.
Né? Então, assim, essa situação toda que a gente está vivendo, né? Essa sindemia, essa pandemia de vírus e mais vírus, um atrás do outro. Não é? A gente vê, cada dia tem um vírus diferente aí. Né? Covid, aí teve o negócio do, como que é? Do macaco, varíola do macaco, daqui a pouco vai ser a febre da borboleta, né? O soluço do grilo, vai ter e vai aparecer, entendeu? Então, assim, isso está acontecendo, essas coisas, assim. Isso vem surgindo. Fora isso, né, a gente está vivendo uma era, quase que antítese, né, do século XIII, lá, que era a época da histeria. As pessoas viviam histéricas. Agora é o oposto. Né, é a era da depressão. Então as pessoas estão para baixo. Se você olhar para as pessoas, conversa, olha, presta atenção, né, aguça, calibra o teu olhar para a fala das pessoas. Todo mundo vai falar, estou cansado. Está todo mundo exausto. Exausto. Do que não sei, mas está todo mundo exausto. Você conversa com qualquer pessoa. Oi, como é que você está? Nossa, estou tão cansado. Nossa, estou exausto. Estou só o pó. Né? É quase que um automático da gente. Né? Então, assim, a gente, né, socialmente, a gente tem algumas falas que são automáticas, né? Oi, tudo bem? Tudo bem. Né? Então, a gente sempre fala, mas ainda que não esteja tudo bem. Né? Então, a gente acaba reproduzindo. Tudo bem? Tudo bem. Daqui a pouco, se a gente continuar nessa, vai ser o oposto. Estou cansado. Oi, tudo bem? Estou cansado. Né? As pessoas estão exaustas. Então, eu acho que no primeiro passo é começar a se monitorar com essa nossa verbalização. Que aquilo que eu verbero, né, aquilo que eu verbalizo, tudo aquilo que eu verbalizo tende a ficar preso nos meus corpos aqui. Né? Então, tende a ficar preso nos meus corpos. Olha, você está bem? Estou cansado, estou cansado, estou cansado. Meu, você vai ficar cansado mais vezes, por mais tempo, sabe, mais. Então, assim, essa ideia, ainda que você esteja cansada, ainda que você esteja cansado, faz um exercício, fica um mês sem reclamar do teu cansaço. Vai ser difícil. Vai ser difícil, ainda mais se você estiver cansado de verdade. Né? Mas tenta tirar um pouco dessa ideia. E aí, como é que você está? Estou levando. Ganhando força. Aquela ideia de fingir que uma hora vira verdade, né? É isso. Né? Então, é essa ideia de que eu vou plantar alguma coisa positiva. Porque se eu calibro só em coisas ruins, né, a gente acaba atraindo. É energia, tudo é energia. Tudo é energia. Então, eu tenho que trazer para o meu campo vibracional coisas boas. Como que eu vou trazer coisas boas para o meu campo vibracional se a minha verbalização é opositora a qualquer coisa boa? Estou cansado, isso não presta, isso é ruim, discordo, pensa em alguma coisa, já leva para uma oposição política, briga. Não dá, a gente precisa fazer uma pausa disso. Nós somos muito mais do que isso. A ideia do corpo que eu trouxe na primeira pergunta, o que é corpo? É muito mais do que esse aglomerado físico aqui. Nós somos esse aglomerado energético, que nesse momento eu estou interagindo com o outro. Então o que eu mais tenho que fazer é doar coisas boas ali para o outro. Ah, mas eu só convivo com gente ruim, só convivo com gente cansada. Né? Talvez essa seja a oportunidade de você transformar isso. Há 15, 20 anos atrás, você tinha um grupo de amigos. Né? É isso. É o seu celular. Encontrou um resultado na web. Tá vendo? Há 20 anos atrás a gente não tinha resultados na web, né? Assim, com tanta frequência. Eles eram menores, os nossos resultados na web. Mas há 20 anos atrás, imagina, não tem problema, deixa ela falar. Às vezes ela tem alguma mensagem interessante pra gente. Há
há 20, 30 anos atrás, você tinha um grupo de amigos e que talvez se você convivesse com aquelas pessoas que você convivia há 20, 30 anos atrás, hoje você ia achar um porre. Porque você é um porre. Porque aquelas pessoas continuam sendo, ou se transformaram num porre. E tá tudo bem, por quê? Porque a frequência energética ela muda. A energia ela muda o tempo todo, ela está em constante transformação. Precisamos olhar, enxergar, entender isso. Naquela brincadeira que eu fiz lá, né, até no vídeo aí, que eu vim aqui no próprio Mata Verde, né, em 2016, há 10, 12 quilos atrás, que eu falei. Né? Então, assim, quem era eu naquela época? Né? O que aconteceu comigo, né, nesses 6, 7 anos? Né? Quantas coisas eu não afluí? Então a gente precisa, às vezes, dessa força para elas, né? Ó, gente, ó, vamos lá, vamos trocar de pele é bom, eu já troquei de pele. Ao mesmo tempo, a gente tem que sair daquela ideia, né? Eu tenho que sair daquele processo e me conectar ao novo, que também é legal, que também é libertador, que também é importante. Imagina a sensação nova, como deve ser, trocar de pele. É igual colocar uma roupa nova, cortar o cabelo, né, ir para depilação, sei lá, fazer alguma coisa diferente. Não deixa de ser um novo corpo. E isso é legal. Né? Então acho que esse é um ponto importante. Porque trocar de corpo não é fácil. Seja ele físico, que não tem como, mas emocional, né? Trocar de corpo, imagina, como deve ser difícil. Um divórcio, um luto, uma separação do teu trabalho, a frustração de não ser mais aquele rótulo que você era. Já pensou como é difícil trocar esse corpo? Portanto, a gente vê todo dia pessoas nessa angústia da troca do corpo. Quando fala trocar de corpo, não é fisicamente, tá? Não estou falando aqui de reencarnação, né? É a ideia figurada. E quando a gente fala da morte, não é necessariamente a morte corporal, mas a morte de um ideal, a morte de um trabalho, a morte de um projeto, a morte de um relacionamento, a morte do que quer que aquilo que você tinha criado expectativa, sonhou, planejou, executou e não deu certo. Então, essa troca de corpo, ela é difícil. Eu acho também que as pessoas ficam muito vulneráveis, né, nessa troca. Olha só, imagina o tamanho da vulnerabilidade aqui do bichinho que trocou a pele. Imagina a vulnerabilidade da cobra que trocou toda a pele aqui, quando ela sai. Mas por outro lado, olha a quantidade de sensações novas que se tem. De andar por um lugar novo, de descobrir coisas novas. Só consegue descrever isso quem já viveu. Só consegue descrever isso quem já passou por ali. Né? Não tem jeito. E as pessoas elas estão vivendo cada vez menos essas sensações. Porque elas estão muito presas, esse medo, essa angústia, essa depressão, essa dificuldade. Então cabe a nós que temos um pouquinho mais do que, sei lá, coragem, loucura, insanidade, sei lá. A gente que meteu mais as caras aí e não tem medo de trocar de pele, porque sabe que depois tem uma nova pele esperando com coisas boas, cabe nós a buscarmos isso, fazermos isso e ajudarmos os outros nessas decisões. Isso é sempre muito importante, né? Desculpa, o que você ia falar? Obrigado. Nós observamos que isso é uma coisa que não só nós vemos aqui nessas decisões relativamente pequenas, mas também até naquelas pessoas que têm vidas passadas bem complicadas, que mantêm as mesmas crenças, as mesmas dificuldades, que não mudou mesmo mudando de corpo. Por isso vem em busca de auxílio espiritual, de orientação, e nós observamos isso no dia a dia no terreiro, né? No dia a dia. Você olha as pessoas que vêm, que conversam com você, elas têm os problemas que nem são delas. Ou melhor, são problemas delas gerados há, sei lá, quanto tempo atrás. Porque
vem, está tão apegado. Né? As pessoas elas se apegam ao problema, ainda que é ruim. Eu sempre trago nas minhas aulas uma história, embora não seja... Quer dizer, talvez seja de outras existências passadas, mas era uma coisa muito física. Eu me lembro que eu até me ferrei nesse dia, porque era um dia assim... Nessa época eu só fazia atendimentos, então eu trabalhava só atendendo, atendia muito. Então era o que? Umas 5 da tarde, assim, sabe aquela fome que você facilmente comeria um boi inteiro, assim? Aquela fome desesperadora, que você come qualquer coisa, sabe assim, jiló com maionese, né, aquela coisa, você fala, não, isso eu não como, mas naquela hora ali, você, nossa, batia uma pratada daquilo ali, era essa fome, 5 horas da tarde. Aí eu fui atender uma paciente, que ela chegou aqui, falou, ai, eu trouxe um negocinho aqui pra você, né, eu falei, ai, tomara que seja o que eu tô pensando, seja qual for, era a comida que eu tava pensando. Aí ela tirou. Gente, é uma fração de segundos. Por uma fração de segundos que ela puxou um saquinho aqui que eu olhei e falei, amendoim. Ai, que delícia. Sabe uma parte da minha mente, ó, é amendoim. Aí ela pegou, olha quanta pedra tinha na minha vesícula. Acabou até a fome. Era um saquinho cheio de pedra. Não dava na boca. Falei, meu Deus do céu, cara. E eu olhava aquele saquinho cheio de pedra e falei, meu Deus, por que você anda com esse negócio na bolsa? Quando foi tirar essa pedra? Ah, já tem uns 15 anos. Continua carregando pedra. Continua com pedra. Na vesícula ainda. Né? Aquela questão que gerou a pedra, que possivelmente está ligada à raiva, a rancor, né? Está preso lá ainda com ela. É igual o urso e a panela, né? Igual o urso e a panela. Perfeito, ótima colocação. Depois a gente pode colocar aqui também. Eu acho que isso é fundamental. Essa ideia, a gente tem que trazer isso à tona. Esse olhar é importante. O fato da pessoa não ter a vesícula não significa que ela não tenha toda a vesícula emocional ali funcionando. A pedra na vesícula só não está mais na vesícula, mas a pedra está com ela na bolsinha. 15 anos, imagina, cara. Não é, né? Que o médico tirou, né? E o apego, né? Ó, tá aqui. Não, na verdade foi até bom, porque, lógico, tem uma continuidade. Eu falei, pô, mas você anda com 15, olha aqui o tamanho da cicatriz. Né? Na época foi um corte grande. Então, assim, ela ganhou, né? Além da... Exatamente, a pedra é um corte gigante, a cicatriz aqui, olha só, né? O apego nisso. Né? Então, assim, claro, esse é um exemplo, entre tantos que a gente pode dar, mas, gente, a tiazinha aí da pedra da vesícula, ela está dentro da gente. Né? Então, esse é uma coisa muito importante. Em curso, quando eu dou curso de Reiki, tem uma frase, um mantra, que a gente anota ali, ó, que a gente usa o tempo todo ele, que é, aquele para quem eu olho sou eu também. Aquele para quem eu olho sou eu também. Então, quando, lógico, aqui eu trago um pouco de humor, eu trago um pouco para descontrair um pouco essa ideia aqui, mas é uma situação um pouco triste, se a gente for pensar bem. O tamanho desse apego, o tamanho da dor que ela tem. Para carregar 15 anos um saquinho de pedra, 15 anos, um saquinho plástico na bolsa. Né? Imagina, que mostra um troféuzinho. Né? Geralmente a gente mostra outros troféus. A gente mostra o nosso sucesso, né? Os nossos amigos, as nossas relações, os nossos filhos, filhos que eu digo não necessariamente filhos gerados, né, biologicamente, mas as nossas conquistas, né? Ah, meu cachorro, meu carro, alguma coisa, a gente mostra alguma coisa. Mas agora imagina o troféu da pessoa mostrar a quantidade de pedra que tinha na vesícula, que estava presa ali. Né? Então, assim, claro, eu trago com bom humor para ilustrar o tema, mas é uma situação dolorida. E o que mais dói é saber que essa senhora está dentro de mim, está dentro de você. Ela está aí. Quem sou eu no dia a dia? Então, por isso que eu acho que é importante. Aquele para quem eu olho sou eu também. É uma frase muito, muito importante. Porque quando a gente olha, né, quando a gente olha aqui um quadro maravilhoso desse do Preto Velho,
A gente olha um preto velho e fala, aquele para quem eu olho sou eu também. Dá até uma paz, né? Dá até um conforto, né? Uma coisa boa no coração, assim. Quando a gente olha uma imagem de Cristo, de Buda, né? Aquele para quem eu olho sou eu também. Aí você pega meia dúzia de político aí, aquele para quem eu olho sou eu também. Né? Aquela pessoa que te enche o saco, aquele que para quem eu olho sou eu também. Né? Então, aí o negócio fica bem complicado. Mas a ideia é essa reflexão. Por isso que a gente eu trago essa pergunta, o que acontece quando a boca cala? Né? Quando você não verbaliza? Né? Quando você não põe para fora, o que acontece aí? Né? Na verdade, é só a boca que não fala, todo o teu corpo fala também. Ia fazer uma colocação, meu? Seria a pessoa que continua carregando as pedras na vesícula? Sem dúvida. Porque assim, toda doença ela tem uma causa, né? Toda doença ela traz embutido em si uma cura. Todo desequilíbrio, ele traz embutido em si um chamamento para o equilíbrio. Então aquilo que eu não verbalizo, eu trago à tona de alguma forma. Só que nem todo mundo consegue observar. A gente tem, a nossa sociedade, né, biologicamente, os nossos corpos, biologicamente, fisicamente só, anatomia ocidental, ele é projetado para perceber o mundo com pelo menos uns 5 sentidos aí. Né? O olfato, a visão, a audição. Agora, imagina a quantidade de coisa que não está acontecendo agora, aqui nesse momento, que a gente não consegue captar porque o nosso cérebro não tem sensores que captam isso. Essas energias, essas vibrações. Por isso que a gente trabalha, a gente faz o curso aqui. Por isso que a gente desenvolve, processo de desenvolvimento mediúnico, por exemplo. Você desenvolve outras habilidades que o teu corpo tem ali, para poder captar certas coisas, para poder captar, para perceber o mundo. Então, muitas pessoas, elas acabam carregando a pedra, né? O cálculo renal, biliar, o nódulo, o tumor, a unha encravada, né? Tem gente que coleciona unha encravada, cara, né? Mas posso perguntar, no caso, o que tu falou para ela? Para ela? Eu tentei falar que aquilo lá era parte do processo dela. Na verdade, ela chegou lá com problema com dor no joelho. Né? O problema dela era no joelho, cara. Não é? E aí exatamente, né? Então, assim, era um problema. E na verdade, vamos pensar uma coisa: do que fala o nosso joelho? Né? Às vezes a gente sempre fala que dor no joelho é nosso problema de inflexibilidade. Né? Mas às vezes é o oposto. Lembra dos excessos, né? Dos extremos, perdão. O excesso de orgulho, a inflexibilidade não me faz dobrar o joelho. Mas e aquela pessoa que é sempre subservente, que está sempre de joelho? Também vai ter problema no joelho. E a ideia foi o trabalho com isso. Olha, você tem que ser mais flexível. Ser rígida quando precisa ser rígida. Ser flexível quando deve ser flexível. Amolecer no tempo certo, endurecer no tempo certo. Né? E aí eu lembro que a gente fez um trabalho já por um bom tempo, mas a pedrinha mesmo ficou lá na bolsa. A pedrinha ali, ela não... Sabe por que eu digo isso? Porque assim, uma coisa que eu vejo que eu tento trabalhar isso com o tempo, né? Mas é uma coisa muito intrínseca assim, dentro da minha característica. Isso veio ao longo do tempo pelas coisas que eu passei. Né? Eu sou aquela pessoa que fala aquilo que ninguém fala. Né? Então eu tenho amigos, graças a Deus eu tenho muitos amigos, né? Isso é minha família, meu filho, quantos amigos tem, né? Porque assim, são aqueles que eu falei que de repente falam, realmente, eu falo que conhece meu amigo, nem sempre fala aquilo que você gostaria de falar. Sem dúvida. O que eu falei que, você é estressado. O quê? O quê? Então, depois que a pessoa capta, né? E para concluir, porque na minha família, por exemplo, eu tenho um irmão de sangue, né? Mesmo pai, mesma mãe, tem uma irmã que faz pai e uma irmã que faz. Quando faleceram
Agora, quando faleceu minha mãe, eu sou o único que fala com os três, mesmo tendo falado tudo para ele. Com o caso da minha mãe, a mesma coisa. Ou seja, eu falo, mas eu acho que, pelo menos assim, tem aquele que guarda e nunca mais olha na minha cara. Mas tem aquele que fala comigo, que ressignifica. Fala, mas, percebe, às vezes esse talvez seja o mal das pessoas que são sincericidas, né, de que vai lá e fala mesmo. Nem sempre a pessoa que ouve está pronta para ouvir. Se eu chego para ela e falo, joga essa pedrinha fora, que isso não presta para mais nada, talvez ela pegue uma outra pedra e jogue na minha cabeça, porque ela não estava pronta para poder entender que aquilo é um passado, né? E talvez quem sou eu na fila do pão para poder entender e dizer que aquilo é só uma pedrinha sem valor? O que tem dentro daquilo? Né? O que gerou aquilo? Qual que é a produção daquilo ali? Qual é o tamanho dessa raiva? Qual o tamanho dessa mágoa que a pessoa tem? Então, assim, esse equilíbrio, ele é difícil de se ter. Né? De poder entender, medir a dor do outro com a régua dele. A gente adora medir a dor do outro com a nossa régua. E que isso é uma armadilha terrível. Pode também não ser uma mágoa. Pode ser também algo que ela achou que fez pro bem dela e guarda aquilo como Exatamente. Olha aqui. Né? Então, é o que traz. Né? Eu venci. Né? Então, coloca. Né? Outro dia eu vi uma foto de um gordinho assim, com uma camiseta. Eu venci a anorexia, né? Eu adorei aquilo lá. Assim, falei, interessante. Lógico que é uma piada, pelo amor de Deus. Gente, esse vídeo tem que ser censurado daqui a pouco. Os caras vão. Vai ter os cortes. Olha só, o cara vai falar umas groselhas dessa numa palestra aqui, né? A gente aprende a olhar com os olhos, né? A gente aprende a fazer a leitura das pessoas. Tem um ditado muito importante na medicina tibetana, né? Que ela fala o seguinte: o bom terapeuta conhece o seu paciente a 10 passos de distância. Imagina você conhecer o seu paciente, tudo que ele tem a 10 passos de distância. Tem que ter muito treinamento, tem que saber calibrar o teu olhar, entender o que o outro está passando. Geralmente a gente conhece a pessoa pelo bom dia, boa tarde, boa noite que ela dá. Você olha para aquela pessoa e fala, tem alguma coisa errada. Mas geralmente a gente faz essas conexões com pessoas mais íntimas da gente, com as pessoas que a gente ama. Mas essa não é uma característica só da intimidade. Qualquer pessoa pode desenvolver isso. Sabendo olhar sabendo olhar as expressões. Agora com a pandemia, a gente até 2020, a gente não tinha muito essa ideia, né, de entender o outro. Usar máscara pra gente era uma coisa quase que impossível, né? Na verdade, se a gente usava máscara, a gente imaginava que quem estava usando máscara era que estava doente. Né? E que muitas vezes é o oposto. A pessoa que usa máscara é justamente para se proteger do outro. Né? Então, agora a gente está mais acostumado com máscara. Então a gente consegue calibrar melhor o olhar. Já sabe observar se a pessoa está rindo ou não, somente com os olhos. A gente já consegue treinar isso daí. No começo da pandemia, acho que todo mundo falou isso aqui, se eu for na rua de máscara, eu acho que eu não enxergo, não conheço ninguém. Né? E aí depois, com o tempo, você conhece as pessoas. Tá a ponto de que se você vê sem máscara, né? A gente fala... A pessoa é bonita, de máscara ou sem, né? Esse olhar. E aí tem essa ideia, a gente vê essas imagens aqui, né? Eu acho que é legal ter a reflexão. Evidentemente que a gente está em cima do tempo, aí já estouramos o nosso tempo aqui. Né? Mas esse material vai estar disponível aí para vocês, né? Que traz um pouco da reflexão do que acontece quando a boca cala, o que acontece, né? O resfriado escorre quando o corpo não chora, né? O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar, o medo enfraquece os rins, a tristeza enfraquece os pulmões, a raiva pega o fígado. Essa dinâmica, ela é muito interessante.
Porque quanto mais eu treino isso, quanto mais eu estudo isso, eu começo a olhar primeiro para mim, que aí eu começo a observar um processo interessante de autorreflexão. Opa, estou com um problema aqui no rim. Né? Então, se eu estou com um problema aqui no rim, o que acontece com o meu medo? Né? Será que eu estou com medo ou com excesso de medo, que é a tirania? Né? Será que eu estou com meu fígado aqui, enxaqueca direto, boca amarga? Né? Será que é problema das pingas que eu tomo? Ou será que é um problema aí da raiva que eu passo? O que acontece? Eu acho que esse é um ponto importante, porque quando eu olho para isso, para o meu corpo, eu sou capaz também de olhar para isso no corpo do outro. Sem julgamento, apenas fazendo uma leitura. Eu acho que esse é um ponto importante para isso. Porque, como eu falei, o mundo precisa de luz, a gente tem que iluminar o outro, ajudar o outro nesse processo de descoberta. Então, opa, peraí, eu tenho aqui um paciente que ele tem aí um problema de estômago, né? Vive se queixando. Uma pessoa que eu gosto, que eu trabalho, não precisa ser terapeuta para isso. Tem uma pessoa aí que eu conheço que está aí com problema de estômago, má digestão, azia, alguma coisa. Não me faz pensar que o estômago ele faz a digestão e que a má digestão ela provoca tudo isso? Mas será que é uma má digestão daquilo que ele come ou daquilo que ele pensa? Porque o estômago ele não digere apenas alimentos. Ele digere pensamentos, situações, pessoas, coisas, momentos. E talvez essa má digestão fique ali. Né? Quem nunca ouviu falar da gastrite nervosa? Né? Passou nervoso, pega o estômago. Tem dor no estômago. Né? Engoliu um sapo. Às vezes o engolir o sapo até vai. Vou ser bem sincero. Às vezes, de vez em quando, tem que engolir um sapo, engole, faz cocô depois, está tudo certo, o sapo foi embora, acabou, passou. O problema é quando ele fica entalado. A patinha dele. Quando a patinha do bicho fica entalada, aí minha irmã... Está enfesado. Enfesado, cheio de fezes, né? Tem intestino. Tá parado. Deixa eu dar a palavra ao colega ali, que ele queria fazer uma pergunta. Estava pensando aqui, quando você escreveu que quando a boca cala, né? 3 pontinhos ali reflexivos. Eu acho interessante também porque você evolui, né? É o outro lado da moeda. Sendo, tudo tem os dois lados. Falando ali até do ego, voltando muito lá atrás, não o ego como é visto, mas o eu consigo mesmo, o eu profundo, né? A busca do seu interior, do interior profundo, da tua consciência, né? Da tua subconsciência, né? Melhor dizendo, sim. Subconsciência. Então, quando a boca cala, eventualmente você evolui em relação a si para ser um elemento transformador. Seria isso? Perfeito, é exatamente isso. Porque da mesma forma que a gente faz a leitura das coisas ruins, a gente também tem que fazer a leitura de coisas boas também. E que muitas vezes eu preciso silenciar para poder entender, para poder acalmar um pouco o barulho todo, para dar uma nova direção, um novo rumo, para poder entender o que está acontecendo. Esse é a espiral do ruído, né? É o princípio da meditação essa. Exato. Quem consegue fazer isso está meditando. A hora que eu silencio, eu estou meditando. Meditação. Quando eu medito, eu me edito. Eu estou editando. Estou ressignificando. Estou colocando conceitos novos em mim. Aprendendo com os meus próprios erros também. Mas aprendendo coisas novas. Então, muitas vezes é importante. Então, a gente tem uma sociedade, essa sociedade armada, violenta, que a gente vive hoje. Fala, olha... não engula o choro, ou então engole o choro num processo violento. Mas por um outro lado, quando você decide engolir o choro, você também se interioriza.
Você também dá margem para entender a tristeza, a angústia, o que está acontecendo. Isso é muitas vezes transformador. E que se a gente faz isso antes de adoecer, melhor ainda. Porque a gente não adoece. Esse é um ponto importante. Se eu entender que o meu estômago faz a digestão, né, de alimentos e de pensamentos, eu começo a entender outras coisas. Se eu sei que comer 1 quilo de pururuca com cachaça não vai me fazer bem, para algumas pessoas fazem, mas para mim não. Né? Então, em mim, no meu corpo, 1 quilo de pururuca com pinga não vai me fazer muito bem. Né? E aí o que acontece? Eu sei que eu tenho que evitar um pouco. Eu posso comer meio quilo e um pouquinho de cachaça. Edita, pelo amor de Deus. Não, brincadeira. Então assim, eu consigo, né, equilibrar isso. Né? Então se eu equilibrar o que eu vou digerir, se eu consigo ter a percepção daquilo que eu vou digerir, eu também tenho a oportunidade de negar pensamentos, situações com isso, para não ficar ali presa. Né? Às vezes, olha, a gente brincou ali, né, da ideia do sincericida. Às vezes a pessoa precisa vomitar, está tão presa ali, fala um monte, né, vomita e está tudo bem, acabou. Quem daqui não conhece gente assim? Na hora da raiva vai lá e fala, gospe, vomita, fala um monte, 5 minutos depois, não, está tudo bem, acabou. O problema é quem ouve, né? Às vezes entra pelo ouvido e fica com aquela mágoa, né? Enorme, meu Deus do céu. Né? Quando eu estava na primeira série, você não deu um lanchinho para mim. Os caras estão com 50 anos nas costas, aquela mágoa que arrasta. Né? É um negócio louco, assim, não pode ter isso. Isso aí adoece o corpo, né? As dores e emoções. Gente, isso aqui está tudo na apostilinha aqui que a gente vai disponibilizar, tá? Então fica aí aqui no Mata Verde, dá uma lida sobre isso. Acho que é legal a gente poder olhar, entender um pouco sobre essas imagens, refletir, porque a ideia é justamente nisso. Não é fazer julgamento. Um tempo atrás tem grandes autores, né, que falam sobre o corpo fala, né? Cristina Cairo, Rudy Down, que pega um monte de livro e são autores assim maravilhosos. Né? O problema são alguns leitores dessas pessoas que pegam isso daí como se fosse uma ferramenta de julgamento. Né? Dor no cotovelo, tá com inveja. Dor no joelho, intolerante. Dor nas costas, não consegue se manter em pé. Um processo de julgamento terrível. E não é essa a ideia. Esses autores, em momento algum, eles falam que é isso. É uma reflexão. E não é uma sentença. Né? Então, eu estou com dor no joelho. O que está acontecendo com a minha flexibilidade? Com o meu orgulho? Ou com o meu excesso de humildade? Né? As minhas costas aqui, dói pra caramba aqui na minha lombar. O que está acontecendo aqui com as minhas responsabilidades? Né? No meu ombro, qual é o peso que eu estou carregando? O excesso de carga? Veja, é uma pergunta. Não é uma afirmação. Estou com dor no ombro que eu estou carregando um monte de peso aí. Né? Será que eu estou carregando um monte de peso? E se sim, é possível agora soltá-lo? Como soltar? Então, esse é um ponto importante, né, de reflexão. Tá? Olhar os sentimentos, enfim. Vamos fazer um exercício agora, só para a gente poder finalizar aqui. Eu sei que a gente vai... Fecha um pouco o olho, confia. Presta atenção no seu corpo agora. O que seu corpo... Não precisa responder para mim e para ninguém. O que teu corpo está falando agora com você? Presta atenção nos seus pés. Eles estão relaxados ali no chão, na cadeira, no calçado que você está? Seu tornozelo, seus joelhos. Coloca atenção aqui na parte de trás da sua perna. Quadril, glúteos. Vocês estão sentados nesse momento? Como é que está aí teu corpo? Ele está doendo? Ele está falando alguma coisa? Tem algum sinal de desconforto? Está tudo em harmonia aí? Órgãos, vísceras, né?
as suas mãos, braço, ombro, pescoço, a sua boca. Presta atenção aí no seu maxilar, a sua pálpebra. Tá tudo confortável aí? Qual é o sinal que ele dá? O que ele diz? Inspira fundo e solta o ar. Abra os olhos. Esse é um exercício interessante que a gente pode fazer várias vezes por dia. No meio da correria, no meio daquela loucura toda. Vai ali no banheiro, sabe? Você está no banheiro, senta ali um pouquinho na privada, respire e preste atenção no seu corpo. O que está acontecendo aqui com o meu corpo? Né? Será que eu tô legal? Tô bem? Não bem esteticamente, não é isso. Mas internamente, está tudo funcionando bem? A gente tem um problema sério de que às vezes a coisa acontece no meu corpo e passa, eu nem percebo. Eu nem percebo. Ou a gente ignora, né? Ou ignora, que é muito pior. É mais triste ainda. Pior do que não perceber e ignorar. Ai, tem um negocinho aqui me incomodando. Ah, deixa quieto. Né? Deixa pra lá. E o negócio toma uma proporção maior, né? Cada vez mais toma uma proporção maior. Vai crescendo. E às vezes quando você vê, você já está doente. Né? Então é uma tensão, é um ombro que está rígido. É uma falta de flexibilidade. É alguma coisa que você não está entendendo bem o que acontece. Então acho que é legal olhar para o corpo. Não só físico, mas mental também. O que te aborrece hoje? O que te irrita hoje? O que te entristece hoje? Isso faz parte do teu corpo também. Isso é você. Então, olha para isso, pensa nisso, reflita sobre isso. E a gente tem várias técnicas para utilizar, descobrir, né, para equilibrar o corpo. Como descobrir soluções para esses meus problemas? Né? Então a gente tem aí as técnicas aí da medicina tradicional chinesa, musicoterapia, as práticas integrativas, meditação. Essas técnicas, gente, são como uma roupa. Né? Então assim, eu tenho que colocar a roupa e saber aquela que serve em mim. Mas não apenas. Às vezes a roupa serve em mim, mas eu não gosto. E está tudo bem. Eu tenho que colocar a roupa, servir e achar legal. Ah, eu gosto de fazer massagem. Então eu vou no terapeuta, faço lá um shiatsu, uma massagem relaxante. Isso me equilibra bastante. Né? Então, isso é legal. E tem gente que, não sou muito fã de massagem. Prefiro reiki, prefiro um passo, prefiro a auriculoterapia, acupuntura, música. Qual é a terapia que mais adequa a você? Eu acho que esse é um ponto importante, eu acho que esse é uma busca legal de se fazer. Né? O que te acalma hoje? O que te traz prazer hoje? O que te tira dessa insanidade do mundo, dessa depressão do mundo e te coloca num lugar gostoso e confortável dentro de si? Não tem uma resposta. E cada uma vai ter pode ter até algumas iguais, mas nem todo mundo se conecta com a mesma coisa. Tem gente que gosta, eu gosto de fazer algumas coisas. Outros, 2, 3. Entende? Acho que isso é importante. Mas esse tema que você está falando agora tem muito a ver com aquele lugar que você se sente bem para buscar o teu equilíbrio, né? Então eu realizei uma praia, uma casa, um casebre X, né, com onda sem onda, areia clara, coqueiros de gramado, 100 pessoas, nenhuma. Então, no momento que algo me aflige, que gera desequilíbrio, eu fujo desse lugar e lá mentalmente me reorganizo e volto. Esse é um ponto importante. Só que tem gente que não suporta a ideia de pisar na areia. Então, cada um tem o seu espaço. É isso. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. Cada um tem um momento. Tem gente que vai falar o seguinte, não, eu gosto. O lugar ideal para mim é andar num shopping lotado.
Não sei onde, mas tá bom. Teu ponto de fuga. Tá tudo certo. Entende? Então, assim, a minha ideia, quando eu, Alan, a ideia que eu tenho, quando eu fecho os olhos, imagino um local, é sempre uma montanha. É sempre o campo e não a praia. Né? E não que eu tenha alguma coisa contra a praia, não é isso, eu adoro praia, mas internamente, algum momento, me remete a ideia de paz, mais o campo do que a praia. Mas mais do que isso, a gente tem técnicas que a gente consegue utilizar no dia a dia. Porque nem sempre a gente tem a praia, o campo, o shopping, alguma coisa disponível. Então é legal a gente pensar em algumas coisas, algumas técnicas. Para você, Pedro, sim. mas alguma coisa que você constrói na sua mente, ou que você constrói na mente, como o teu campo de fuga. Sim. Para situações de desequilíbrio. Então, algo ocorre no mundo fenomênico e eu fujo dele, vou para aquele meu campo de reserva, eu vou me reabilitar ali e saio mentalmente sim. dali, né, e me transporto para o lugar onde estou vivendo. Volto então para o meu mundo fenomênico. Isso sim, mas ele acaba às vezes ficando só num campo mental. É uma técnica. É uma técnica importantíssima e a gente tem que usar isso. Mas também existem outras técnicas que a gente precisa para agora, no corpo físico. Uma automassagem. Já viram falar aqui? Aperta um pontinho aqui para passar uma dor de cabeça, né? Esfrega aqui, ó. Síndrome do pânico, choro, nervoso. Pega aqui embaixo do nariz e esfrega aqui assim, ó. Né? Para dar uma acalmada. É o ideal para diminuir. Vamos fazer esse exercício agora? Eu sei que está todo mundo em meio de máscara. Abaixa um pouquinho de máscara. Ó. Coloca a ponta do dedo aqui embaixo do nariz. Não precisa apertar muito, não. Esfrega bem rapidinho aqui. Bem rapidinho. Continua esfregando. Esfrega, esfrega, esfrega. Isso. Para. Se a sua gengiva começou a amortecer, você fez certo esse exercício. Esse é um pontinho ótimo para acalmar crise de ansiedade, crise de pânico. Ele é um ponto interessante. Tem pontinhos no centro do peito, pontos na palma da mão, né? No pé. A gente tem vários pontinhos aí que eu posso pegar depois, me cobra aí, eu ensino aí alguns pontinhos legais, a gente vai fazer aí algumas técnicas, né? Por exemplo, tem uma técnica que eu acho isso bárbara, fantástica. A gente até estava conversando com a Dona Elizabeth aqui, cromoterapia. Né? Uma luzinha ali incendida sobre um local. A gente vive num local de muitas luzes. O tempo todo tem várias luzes aqui, múltiplas cores, o tempo todo aqui sendo colocada, mas a cor certa, na frequência certa, no local certo, produz resultados específicos. A acupuntura não é simplesmente pegar uma agulha e espetar aleatoriamente o corpo. Ela é colocada em ponto específico. Até a inserção da agulha ela é específica. A profundidade da agulha ela é específica. A direção que ela é colocada ela é específica. Na luz é a mesma coisa. E eu gosto de falar um pouco de luz, um pouco de cromoterapia, porque ela é prática, né? Quem daqui não tem uma lanterninha no bolso? Talvez ninguém aqui tenha. Eu, pelo menos, agora não tenho uma lanterninha no bolso. Mas ela é fácil ter uma lanterninha no bolso. Celular. Né? O celularzinho todo mundo tem, mas né, um filtro ali para colocar a cor certa. Com o celular mesmo. Coloco ali ó, e faço uma cromoterapia numa pessoa. Como reiki, por exemplo. Não precisa de nada. Né? Somente a minha mão. Consigo emanar essa radiação, captar a energia do local e emanar essa energia para a pessoa. Isso é fantástico, isso é incrível. Eu convido vocês a aprenderem um pouco mais essas técnicas para a gente poder usar no dia a dia. Terapia comunitária integrativa. Gente, é mais ou menos um pouco do que a gente está... Quer dizer, mais ou menos não é. Mas a ideia teórica é um pouco do que a gente faz aqui. É um grupo... uma comunidade, onde um mediador coloca um tema a ser discutido. Tristeza. Né? E aí as pessoas expõem um tema e o mediador ele vai fazendo esse intercâmbio. A gente coloca essa ideia.
e começo a observar que a ideia não é discutir a tristeza, mas e sim o que tem por trás dela, e sim o fim dessa tristeza, né? E observar na experiência do outro, né, como que eu posso crescer também, desenvolver. Ela é uma terapia maravilhosa. Aqui em Santos tem, inclusive nas policlínicas. Algumas policlínicas, eu sei que a policlínica do Gonzaga tem terapia comunitária integrativa, gratuita, acessível para todo mundo, acho que é, salvo engano, quarta-feira. Então ela é aberta. Não, eu perguntei porque eu me sinto bem discutindo e falando e interagindo. É maravilhoso. Eu pensei, o que me faz bem é falar, Isso. discutir. Isso é legal, porque aquele para quem eu olho sou eu também, né? Quando eu vejo o outro falando, eu sou muito disso, dessa ideia de comunitária, os projetos que eu faço, eu colho essas narrativas, eu presto atenção muito, eu me interesso muito pelo que o ser humano fala, né? O que o ser humano traz, eu acho que isso enriquece muito, né? Outra coisa eu acho importantíssimo, né? Até para a gente poder finalizar, essa ideia de conhecer essa anatomia sutil. Então convido vocês a estudarem um pouco, tem vários livros aqui, tem uma biblioteca maravilhosa que com certeza deve ter algum livro sobre chakras aí, né? Com certeza tem. Convido vocês a estudarem um pouco sobre isso, né? A buscar um pouco mais de conhecimento sobre isso. Quem tiver dúvidas, me chama, vem, né? Me procura, a gente conversa, bate um papo, acho que é legal falar sobre isso, né? Entende o que são chakras. Não apenas com um olhar místico, mas com um olhar científico. Como que isso funciona? Será que funciona? Será que existe mesmo os chakras? Esse tipo de pergunta, ela não ofende, né? Vamos ver, vamos pôr à prova como que isso funciona? Vamos jogar uma luz aqui para ver se o negócio funciona mesmo? Vamos fazer uma massagem? Vamos fazer aí, colocar uma pedrinha da cor do chakra em cima do ponto. Vamos ver o que acontece. Que tipo de vibração é essa? Né? O que acontece com essa vibração? Acho que isso é legal. É importante fazer isso. Discutir isso. Né? Então, convido vocês a pesquisar, dá um Google ali, tem 500 mil coisas ali para vocês estudarem. Tem um monte de bobeira, tem um monte de absurdo, tem um monte de coisa infundada, mas tem coisas legais. Pega livros aqui, na biblioteca tem, né? Então a gente vem aqui, conversa, acho que é legal. Faz uma roda de conversa, um grupo de estudo, monta lá um grupão. A gente tem grupo de um monte de besteira, monta um grupo legal de estudo. Vamos fazer um estudo, olha, hoje vamos estudar sobre o chakra básico. Para que serve ele? O que ele é? Por que chama básico? Tem um nome em sânscrito para ele? Qual é? O que significa? Como que funciona? Como que está? É legal, isso está acessível, gratuito. Há 30 anos atrás, nós nunca imaginaríamos que nós tivéssemos o conhecimento de quase o mundo inteiro na palma da mão. E hoje a gente tem, né? Se a gente der aqui uma pesquisa rápida, básica, aqui a gente acha coisas maravilhosas, né? E a gente, né, acaba pesquisando meme, né? Piada, né? Ou vídeo de cachorro, gatinho, que também é legal, gente, por favor, né? É legal, assim, um videozinho assim. Então, eu acho que isso é legal, convido vocês, é gratuito, está acessível aí. Gente, no mundo inteiro, né? Pega isso, monta, pergunta, faz o teste, eu acho que isso é legal, né? Eu tenho, isso é muito legal. Quando fala de anatomia sutil, não apenas os chakras, né? Mas a ideia dos corpos, né? Desses outros corpos, estudar um pouco a aura. O que é uma aura? Né? Será que a gente consegue ver a aura? Né? Vamos fazer um exercício? Vamos tentar ver alguma coisa? Olha, vou colocar uma pessoa aqui num fundo, por exemplo, aqui o seu Manuel, né? Se eu concentro aqui, né, num fundo monocromático, não precisa ser totalmente branco, né? Então se eu concentro o olhar aqui, daqui a pouco eu começo a ver um halo de luz. Mas não é uma pessoa, posso ver uma planta, um cachorro, um animal, né? Ali vou conseguir ver essa energia. Eu acho que isso é legal, é um exercício bacana de se fazer. Só não vai fazer isso num ônibus, a pessoa fica assim olhando para a pessoa no ônibus. O que você está vendo? Estou vendo tua aura.
Vai apanhar, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, que a pessoa tenha um consentimento, você está vendo a aura dela. É um exercício legal de se fazer entre vocês mesmos, os conhecidos. É legal isso, é bacana estudar sobre isso. Eu convido vocês a fazer esse tipo de estudo, tá bom? Por fim, vamos bater um papo, tá aqui os meus contatos, anotem aí, tira uma foto, se bem que o seu Manuel também tem aí os meus contatos. Rede social, né, @AlanSenigalha, tá aqui meu telefone, meu e-mail, pode mandar mensagem, perguntar o que quiser, pode aí colocar aí as suas dúvidas. Né? Eu sei que eu falei pra caramba, já quase 10 horas. O pessoal do Mata Verde já recebeu um PDF que eu mandei para todo mundo hoje. E eu vou colocar lá no site, o pessoal de fora, o site do Mata Verde, é só entrar lá e faz o download, vai estar na primeira página. Isso. Tá? Vou pôr arquivo da palestra. Tá lá o conhecimento, acho que isso é sempre muito, muito bacana. Pessoal que, né, pega do YouTube aí, né, na descrição também tem aí o contato. Gente, aqui o negócio é online, aqui é impressionante. Ó, quem quer, isso, gente, por favor, não estou aqui para vender meu peixe, não é. Também acaba vendendo, né? Lógico também, né? Quem de repente não quiser, quer comprar um cursinho formatadinho, bonitinho, essas coisas assim. Eu deixei aqui um curso que eu tenho sobre anatomia sutil, né, anatomia energética. Ele é baratinho, gente, ele custa acho que 5. Ele é 77, para quem é daqui do Mata Verde, usar, já vem até aqui, nesse endereço aqui já tem até um cupom aí de R$20, acho que é 47, R$57 o cursinho, dá para você pegar ele, são 8 aulas, né, para você entrar lá, pegar esse curso, lá eu falo sobre os chakras, quais são, como que funciona, quais são as auras, como que funciona aí essa ideia, como usar algumas ferramentas, como por exemplo a cromoterapia, cristais. Oi? Tirar uma foto? Eu acho que não dá para tirar foto, porque eu não consegui gerar Eu não consegui gerar o link. Mas ó, no vídeo, ou então, você pegou o meu WhatsApp ali? Quem pegou o meu WhatsApp, manda um oi no WhatsApp, que eu mando o link direto, que é só clicar e já abre na tela ali para vocês, tá? É que eu não consegui gerar um QR Code desse link aí. Mas enfim, tá aqui, é fácil chegar ali, tem os canais, só me pedir, eu passo o link para vocês, ele é baratinho, fica vitalício, né? Dá para vocês estudarem. É um curso bacana, eu acho que é legal estudar um pouco sobre isso, buscar conhecimento, a gente monta aí um grupo de estudos, eu acho que é sempre bom, para nós e para o outro, né? Como a gente comentou, acho que esse é um ponto importante. No mais, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. E nos vemos em breve. Obrigado, seu Manuel. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.